Então, eu queria só comentar, né, queria agradecer pelo convite, tá, pela Silvia, pelos membros aí da comissão organizadora, agradecer o Guilherme por ter aceito esse convite, né? Porque o Guilherme é um parceiro meu de longa data, além de ser amigo também, pessoal, ele também é um colega de trabalho aí, a gente publica bastante artigos juntos. Eu faço uma parte, a gente se complementa muito bem, a verdade é essa. Então, eu faço a parte funcional. E o Guilherme trabalha muito bem com a parte de bioinformática e a parte teórica, tá? No nosso ramo aqui. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou apresentar o que a gente faz no nosso laboratório lá desculpa, da UFMG, aqui da Federal de Minas Gerais, né? Então, e o Guilherme vai passar o que o pessoal faz em parceria na Unesp de Botucatu. Então, primeiro de tudo, o título da minha apresentação é Estudo Funcional de Pressões, Toxinas Ofídicas na Junção Neuromuscular. Então, antes de começar a falar de pressões e toxinas, eu tenho que explicar para vocês o que é a junção neuromuscular. Então, tem muita gente que chega aqui, eu vou dar uma palestra, algo do tipo, e não teve ou tem pouca parte teórica em relação à junção neuromuscular. Então, para começar, ela faz parte, deixa eu só colocar aqui, do sistema nervoso periférico, só que no caso somático. Então, para quem está familiarizado com o sistema nervoso periférico, né, a gente pode ver aqui um desenho, então, onde você tem o somático e você tem o autônomo. O somático é aquele que vai efetuar a informação de forma voluntária. Então, ele se diferencia um pouquinho do autônomo. Tá? Como vocês podem observar, nós temos um neurônio que se projeta do sistema nervoso central até o seu músculo estriado esquelético. Esse neurônio, ele é conhecido como motoneurônio ou neurônio motor. Ele se ramifica, tá? E cada terminação nervosa, ela vai encontrar uma célula muscular, que a gente chama de fibra muscular. No caso, a fibra muscular estriado-esquelética. Tá? Então, estou falando de músculo estriado-esquelético. Então, a junção entre o neurônio motor e a fibra muscular estriado-esquelética, a gente chama de junção neuromuscular. Então, o termo junção neuromuscular é utilizado exatamente para essa região de contato, tá? Entre o neurônio motor e a fibra muscular estriado-esquelética. Bom, deixa eu pegar aqui o cursor para melhorar um pouquinho mais. Acho que agora melhora com o computador, né? Então vamos lá. Então, para quem nunca viu, né? Então, neurônio motor, motoneurônio, tá? Ele vai se ramificar e você vai ver o quê? Uma fibra muscular interagindo com uma terminação nervosa. Então, essa região que vocês estão vendo aqui de contato é a junção neuromuscular. Então, isso aqui é o músculo estriado esquelético. Eu amplio essa região, você vai ver uma região pré-sináptica, tá? Com a terminação nervosa, a fenda sináptica e a região pós-sináptica. Essa região pós-sináptica de contato, ela tem um nome para ela, que a gente chama de placa motora terminal, tá? E essa placa motora terminal tem características, obviamente, ela representa 1% da superfície de toda a célula muscular, da fibra muscular. Então, uma região muito pequena, mas de muita importância para a contração muscular. Então, como é que acontece essa contração, né? Como é que acontece esse estímulo do nervo para o músculo, ou seja, do neurônio para o músculo? Então, primeiro de tudo, pessoal, tem que ter um precursor. E esse precursor é uma molécula chamada de colina. Por quê? Essa neurotransmissão que vocês estão vendo aqui é uma neurotransmissão colinérgica. Então, o precursor é a colina e o neurotransmissor é a acetilcolina. Então, essa colina é transportada para o interior da terminação nervosa. A partir daí, tem uma enzima conhecida como colina-acetiltransferase, que tem a capacidade de transferir o grupo acetil para a colina, tá? Então, acetil coenzima A, proveniente da mitocôndria, de vários processos metabólicos, por exemplo, quebra da glicose, dando origem ao piruvato, o piruvato vai para a mitocôndria, é transformado em acetil-CoA, que é a primeira molécula que vai entrar no ciclo de Krebs. Essa molécula pode ser desviada, ela sai da mitocôndria e vai para o citoplasma e pode dar origem à acetilcolina. Então, essa enzima, ela transfere o grupo acetil para a colina, formando acetilcolina. Bom, a acetilcolina, quando ela é formada, ela não fica no citoplasma da célula, ela tem que ser armazenada. A partir daí, você tem o armazenamento dessa molécula. Então, nós temos um transportador vesicular específico para acetilcolina, que ele aproveita um gradiente eletroquímico de prótons, né, de hidrogênio, que é gerado por outras moléculas aqui na vesícula. Então, é retirado o próton e aproveita essa energia para transportar a acetilcolina para o interior da vesícula. Então, a acetilcolina é armazenada.
A partir desse momento, você vai ter um quanto de acetilcolina, então, uma vesícula de acetilcolina, uma vesícula de acetilcolina, a quantidade de acetilcolina que tem dentro dela, perdão. E para você poder liberar essa vesícula, você pode fazer isso de forma espontânea ou através de estímulo elétrico. A forma espontânea significa, daqui a pouco eu falo para vocês, né, que espontaneamente você tem um vazamento de acetilcolina ali, né, porque a vesícula toca na membrana e é liberado o seu conteúdo, tá? E além disso, no próprio citoplasma você vai ter o extravasamento de acetilcolina. Mas de qualquer forma, para você poder promover a liberação de uma quantidade muito grande de acetilcolina, você tem que ter várias vesículas sendo liberadas. E para isso você tem que chegar, tem que ter nesse local o potencial de ação, tem que chegar ao potencial de ação, que a gente chama de impulso nervoso. Então, as células excitáveis, elas apresentam em toda a sua superfície canais de sódio e potássio. Então, quando você ativa esses canais de sódio e potássio, voltagem independentes, que eles são ativados por alteração de voltagem, você deflagra o potencial de ação. Esse potencial de ação se propaga por todo o neurônio, né? E quando ele chega na terminação nervosa, aqui você encontra um outro canal iônico importante, que é o canal de cálcio voltagem dependente. Esse canal, ao perceber a alteração de voltagem, ele se abre, o cálcio é internalizado, e a partir daí, ele vai interagir com proteínas que a gente chama de proteínas de exocitose, tá? O complexo de exocitose que nós temos aqui nas vesículas associadas com a membrana da terminação nervosa. Então, para quem não está familiarizado com esse desenho aqui, nós temos a representação de várias proteínas envolvidas com a exocitose. Então, aqui você tem um trechinho da membrana da vesícula, tá? E aqui da membrana da terminação nervosa. E essas proteínas que eu estou passando o cursor aqui, elas são aquelas proteínas envolvidas com o processo de exocitose. Então, tem uma proteína que ela percebe o cálcio, ela percebe a alteração da concentração de cálcio no local. É a que a gente chama de sinaptotagmina. Até brinco que é uma tag, né? Ela vai lá e reconhece. Ela reconhece que entrou o cálcio e, a partir daí, outras proteínas interagem, são ativadas, né? E elas começam a interagir entre si, aonde ocorre a alteração conformacional delas. Então, neste contexto, nós temos a sinaptobrevina, a sintaxina, a SNAP25. Então, nós temos proteínas que estão na vesícula, proteínas que estão na terminação nervosa, na membrana da terminação nervosa, e a partir daí elas começam a enrolar umas sobre as outras. Na hora que elas começam a enrolar umas sobre as outras, faz com que a membrana da vesícula se aproxime da membrana da terminação nervosa. E a partir daí que ocorre o contato, né, você tem o extravasamento do conteúdo da vesícula. E você tem um processo de exocitose, onde você libera acetilcolina. Tá? Então, liberou acetilcolina, aqui nós temos a famosa transmissão colinérgica. Né? Mas neste contexto da junção neuromuscular, quando você libera a acetilcolina vai atuar nos receptores que estão nessa região. Essa região aqui tem um nome próprio, que é a placa motora terminal. Então, os receptores desse local são o que a gente chama de receptores nicotínicos musculares. Tá? Então, isso é importante, ó, receptor nicotínico muscular. Para cada receptor, nós temos que ter interação de duas acetilcolinas. Deixa eu tentar ampliar aqui. Ó. Duas acetilcolinas têm que interagir com o receptor para que ele sofra uma alteração conformacional, onde ocorrerá a abertura desse receptor, que é um receptor do tipo canal iônico, e aí vai respeitar o gradiente eletroquímico. Vai entrar sódio e sair potássio. Então você vai ver que vai ter uma despolarização nessa região. Olha que interessante. Essa despolarização, ela depende muito do mediador químico. Na verdade, ela depende do mediador químico que é a acetilcolina. Então essa região da placa motora que eu estou mostrando para vocês aqui, estou passando essa mãozinha aqui, ela é uma região quimioexcitável. Então, ela depende do mediador químico para poder promover uma despolarização nesse local. Então, é uma região quimioexcitável. Só que essa despolarização no local, conforme a quantidade de receptores que você abre, a despolarização vai ser maior. Olha que interessante. Então vamos lá. Duas acetilcolinas interagiu, alterou a conformação, promoveu a abertura do receptor nicotínico. Um receptor ionotrópico, receptor de canal iônico. Esse receptor abriu, promoveu uma despolarização neste local. Quanto maior a quantidade de receptores sendo abertos, maior vai ser essa despolarização. Então, o que vai acontecer neste contexto? Aqui você vai gerar um potencial, que está alterando a voltagem nesse local. E como essa região se chama placa motora terminal, você vai deflagrar o que a gente chama de potencial de placa motora terminal. Tá? Então, quando você libera
uma vesícula, ocorre de forma espontânea, sem o estímulo elétrico, você tem o que a gente chama de potencial de placa motora terminal em miniatura. Por quê? Uma vesícula foi liberada, promoveu a dispolarização, e a partir daí não aconteceu nada de posterior. Daqui a pouco eu explico isso. Então você vai ter o quê? Um registro fisiológico aqui no canto. Ó. Então, liberou o conteúdo de uma vesícula, promoveu uma dispolarização, eu vou registrar isso daqui, né? E depois espontaneamente liberou outra vesícula, espontaneamente liberou outra vesícula. Então você tem uma frequência de liberações de vesículas. Isso aqui é espontâneo, acontece fisiologicamente. Só que como é pequeno, a disposição promovida por uma vesícula, a gente chama de potencial de placa motora terminal em miniatura, ou Miniature End Plate Potentials, tá? Que é em inglês. Então, em inglês a gente chama de MAP, que é muito comum, tipo, o MAP, 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 mas em português é PPTM, tá? Bom, só que se você estimular o nervo, o que que vai acontecer? Você vai liberar uma grande quantidade de vesículas. Então, aí você vai ter o quê? Uma quantidade muito maior de receptores sendo ativados. Aí, neste contexto, não vai ficar pequeno como aqui, né? A despolarização vai ser maior, porque vai ter mais receptores sendo abertos. E a partir daí eu chamo de potencial de placa motora terminal. Ou seja, pessoal, se essa despolarização que acontecer aqui, ela chegar num ponto aonde você consegue ativar o canal de sódio, que é voltagem dependente, então percebam, o potencial de placa motora terminal é uma alteração de voltagem. Se essa alteração de voltagem conseguir ativar o canal de sódio, voltagem dependente, o que que vai acontecer? Esse canal abre. Então, olha que legal, né? Na hora que, desculpa. Na hora que você tem, ó, essa aqui é o potencial de placa motora terminal, para quem não está enxergando aqui, olha a variação de voltagem, na ordem de menos de 20 milivolts. Esse desenho maior está representando o potencial de ação. Olha aqui os 20 milivolts aqui. Então, na hora que eu chego e consigo atingir o limiar de estabilidade, o que é esse threshold aqui? É o limiar de estabilidade do canal de sódio e potássio, né? Do canal de sódio, vamos colocar assim. Na hora que eu bato aquele limiar de estabilidade, você deflagra o potencial de ação, porque você promove a abertura do canal de sódio, vai deflagrar a abertura do canal de potássio, e você deflagra o potencial de ação. Esse potencial de ação, aí é autopropagável, tá aqui, né? Deflaguei, ele vai percorrer pela membrana de toda a superfície da fibra muscular. Interessante que na fibra muscular estriada esquelética nós temos os túbulos T, eles conseguem penetrar pelos túbulos T, e a partir daí eles ativam receptores, né, de diopiridina, que vai ativar outros receptores associados ao retículo sarcoplasmático. Conforme o potencial de ação ele vai percorrendo o túbulo T, o que que você vai observar? Você vai observar que vai abrir comportas onde estão o retículo endoplasmático, no caso aqui, retículo sarcoplasmático, que está armazenando cálcio na célula muscular. Você abre esses canais aqui, o cálcio ele é liberado para o citoplasma, e como a célula muscular, ao receber uma grande quantidade no citoplasma de cálcio, o que, que vai acontecer? Você vai ativar proteínas contráteis, tá? No caso aqui, troponina, tropomiosina, aí elas vão liberar a cabeça da miosina para interagir com a actina, e consequentemente, como vocês estão vendo aqui, né, actina e miosina, você vai ter o processo de contração, aonde o músculo ele vai sofrer a contração muscular, tudo bem? Não é sofrer, né? Ele vai contrair. Bom, só que olha que interessante, né? Esse processo, essa exocitose da acetilcolina, ela é o que a gente chama de fugaz. Então, a acetilcolina libera, ativa o receptor nicotínico e desaparece da fina sináptica. Porque nós temos uma enzima aqui, muito importante, que ela é encontrada em toda a placa motora terminal, na terminação nervosa também, e também no espaço aqui sináptico, que é a acetilcolinesterase, que é cada bolinha dessa aqui, ó. Não é esse conjunto todo, é cada bolinha, vocês estão vendo aqui que eu estou passando o cursor. Deixa eu pegar aqui novamente. Tá? Então, ele sai quando eu amplio, mas tudo bem. Cada bolinha dessa aqui é uma acetilcolinesterase, é uma enzima extremamente rápida. Opa, desculpa, pessoal, que o cursor passou. É extremamente rápida, onde ela vai clivar uma molécula de acetilcolina, liberando colina mais acetato. A colina pode ser reaproveitada e dar origem à nova acetilcolina. Então, isso é o que a gente chama de neurotransmissão colinérgica, tá? Mas aqui, no caso, na junção neuromuscular, porque está envolvido a fibra muscular estriada esquelética. Bom, mas e daí?
O contexto é o seguinte: eu estudo peçonhas e toxinas ofídicas na junção neuromuscular. Aí vem a pergunta, mas por que isso, né? Por que estudar peçonhas de serpentes na junção neuromuscular? Porque esse tipo de ser vivo, pessoal, eles são predadores. E a ideia não, o papel deles como predadores é o quê? Paralisar a presa. Então imagine só, uma serpente não é um animal extremamente ágil. Ah, mas ela consegue dar o bote. Sim, no bote sim ela pode ser considerada ágil, mas ela não é um animal que consegue correr, andar de forma rápida no ambiente. Então esses animais, eles precisam paralisar as presas. E como é que você paralisa uma presa? Você pode paralisar atuando no nervo, impedindo que o sinal se propague, ou atuando no músculo, tá? Danificando a célula muscular. E na essência, se você evitar o processo de neurotransmissão ou danificar a célula muscular, você vai ter a paralisia no final. E a partir daí ela consegue predar. Tudo bem? Então, as toxinas de serpentes, as peçonhas e toxinas, que eu já explico para vocês a diferença, elas são extremamente importantes porque as peçonhas apresentam uma grande quantidade de componentes que são ou neurotóxicos ou miotóxicos. Tá? Então, por isso que é bacana você estudar esse tipo de ser vivo, as peçonhas de seres vivos. E tem um outro papel muito importante, né? Os acidentes ofídicos, pessoal, para quem não conhece, eles são responsáveis por aproximadamente 2 milhões, tem vários artigos colocando 3 milhões de casos por ano. De qualquer forma, você vai observar que tem ao redor de 180, 140 mil mortes anuais. É claro que isso aqui é uma estimativa, não é preciso. Tá? De qualquer forma, são 140 mil pessoas morrendo por ano em função de acidentes ofídicos. Tanto é, aqui tem várias regiões do mundo, né? Para a gente poder trabalhar. Tem, para quem gosta da parte de animais peçonhentos, tem características biológicas importantes quando a gente fala desses seres vivos, por isso que se destaca aqui o número de mortes na Ásia e na África, tá? Vocês vão observar aqui, ó, o número de mortes é muito maior na Ásia e na África do que no Brasil, por exemplo, nas Américas. Mas isso é em função das características biológicas desses seres vivos aí. E se alguém tiver interesse, a gente pode conversar aí durante a mesa redonda. Mas, de qualquer forma, o número de mortes produzidas por esses animais é muito maior do que dengue hemorrágica, cólera, estossomose, leishmaniose, doença de Chagas. Tá? E, além disso, eles causam sequelas incapacitantes. Então, 400 mil, a pessoa que tem membro amputado, sequelas que incapacitam esse indivíduo, além das mortes. Então, é importante. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde coloca esses acidentes na lista de doenças negligenciadas. Tá? E tem uma campanha que foi inserida em 2019 para tentar diminuir em 50% o número de mortes e sequelas em função de acidentes ofídicos. Tá? Isso é uma campanha importantíssima da Organização Mundial de Saúde, que levantou um montão de verba para o estudo de acidentes ofídicos. Bom, no Brasil, para vocês terem uma ideia, nós temos 31 mil acidentes, tá? Com 121 mortes. Não tem muita morte no Brasil. Então não é tão importante. É muito importante. Por quê? Porque tem muita sequela, tá? Das características das serpentes que nós temos aqui. Bom, e quais são as serpentes de importância médica? Eu vou, obviamente, enfatizar as do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia do contexto aqui, nosso país, 86% dos acidentes são promovidos por serpentes do gênero Botrops. Para quem não conhece, Botrops são as jararacas. 11% pela Crotalus, ou Crótalus, que são as cascavéis. 2% que são as laqueses, ou surucucus. Tá? E 1% que são os micrurus, que são os corais. Bom, para quem não conhece uma coral, ela é da família Lapide, é o gênero Micrurus. Ela tem aquelas cores, ela é bem destacada, parece um coral, ela é bem bonita, ela é bem colorida. Ela tem uma dentição que a gente chama de proteróglifa, então ela abre a boca até 30 graus e tem um dente pequeno que também tem um ângulo em relação à maxila de 30 graus. Então esses seres vivos aqui, eles, na verdade, eles são pequenos, têm uma boca pequena, tem um ângulo de abertura pequeno da boca, e isso dificulta bastante a inoculação do veneno quando a gente fala em seres humanos. Então por isso tem um número pequeno de acidentes com corais, e além de serem pouco agressivos. Quando você vai para a família Viperidae, tá? No caso da família Viperidae, nós temos 3 gêneros de importância médica no Brasil. O Bótrops, que eu falei para você, jararacas, Lachesis, surucucus, e Crótalos, que são os cascavéis. Essas serpentes têm a cabeça triangular, tá? O olho fendido, tem uma fenda, parece um olho de gato. Tem as fossetas, né? Quatro fendas na cabeça, duas delas, um par é a fosseta loreal.
O ângulo de abertura da boca é de 180 graus, é uma diferença muito grande em relação às serpentes da família Lapide. E você tem aqui uma dentição flexível, então ela consegue flexionar o dente dela. Então você pode promover uma picada sem a necessidade da mordedura. Então ela consegue movimentar a presa, picar o indivíduo e inocular a peçonha. A porção da cauda final diferencia os gêneros, né? As Bópris têm escamas semelhantes ao longo de todo o corpo, Lachesis tem escamas, o Crotalus tem o guiso, que é que é o chocalho, característico cascavel. Então, para quem não conhece, aqui nós temos uma Bópris alternatus, que a gente chama aqui, alguns autores consideram uma das Bópris mais bonitas que tem, uma das jararacas mais bonitas. Nós temos 36 espécies de jararacas no Brasil, tá? É distribuído em todo o território nacional, então por isso tem muito acidente. Crótalus ou Crotalus é aquela que tem o guiso da porção final da cauda, que tem o chocalho, é a cascavel, popularmente conhecida como cascavel. As surucucus, elas são as laqueses, né? O gênero Lachesis, elas são encontradas na região amazônica, são as maiores serpentes peçonhentas do Brasil, tem até 3 metros de comprimento, é descrito duplo S de bote. O que é S de bote? A serpente geralmente faz um S e tenta dar o bote. Essa daí consegue até dar dois duplo S de bote, e por ser uma serpente de 3 metros de comprimento, ela consegue pegar cabeça, pescoço, algo que não é comum com as outras serpentes. Bom, e voltando agora para as peçonhas e toxinas. O que são peçonhas? Qual é a diferença de peçonhas para toxinas, né? Então, primeiro de tudo, qual que é a função? A função é predação, é capturar a presa, só que elas também utilizam para se defender e para digestão, tá? A composição das peçonhas, então vamos lá, peçonha é o todo. Então, quando você pega uma serpente e retira aquele conteúdo que está dentro dela, tá? Que está da glândula de veneno, você vai ter o que a gente chama de peçonha. A peçonha, pessoal, é um pool de substâncias. E cada substância, ela vai ser considerada uma toxina, tá? Dependendo do papel dela. Então, as toxinas, no geral, são proteínas. Então, as peçonhas são ricas em proteínas. Mais de 90% da peçonha é proteína. Ou proteína ou peptídeo. E cada proteína é considerada, dependendo do contexto dela, como toxina. Então, na verdade, a peçonha é o todo e a toxina é um dos componentes. Bom, e a partir daí, cada serpente ela vai ter uma característica principal. Ou seja, vocês vão ver o quê? Tem 3 características que vocês encontram em vários principais em várias serpentes. Algumas serpentes destacam um desses pontos, outras se destacam em 2 ou apenas em um. Então, quais são essas características que as peçonhas apresentam? Característica hemotóxica. Então, olha que interessante, né? Algumas serpentes apresentam peçonhas que têm toxinas que alteram a coagulação sanguínea. Então, é muito comum você, na hora que for picado por uma serpente, por exemplo, cascavel, ela tem uma toxina que impede a coagulação do sangue. Ou seja, a pessoa começa a sangrar, tá? Na onde tem ferida. Mas por que o sangue tem ferida? Porque tem uma proteína do tipo trombina simile, tá? Então, é uma toxina trombina simile que ela depleta os estoques de fibrinogênio em todo o corpo do indivíduo. Então, vai formando microtrombos, né? Então, você tem coagulação, tá? Então, na verdade, está coagulando, né? Então, você começa a depletar os estoques de fibrina. O que vai acontecer? Na hora que a pessoa tem um corte, ela não consegue coagular, porque depletou os estoques. Então, você tem uma atividade anticoagulante ali. Bom, nós temos efeito citotóxico e miotóxico, então tem serpentes que elas lesam todo, elas lesam no geral as células musculares, então elas são distribuídas de forma sistêmica e vão lesando células musculares. E a partir daí libera o conteúdo da célula muscular, que é a mioglobina. Essa mioglobina vai se depositar nos rins e pode promover o quê? O que a gente chama de insuficiência renal aguda. Então, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é envenenamento de crotalos, de cascavel. A pessoa está com a urina na cor de chocolate, né? Achocolatado, que a gente chama de cor de Coca-Cola, que seja, né? Mas é porque está depositando mioglobina na urina. Ela pode ter insuficiência renal aguda em função disso. E aqui, conforme vai passando o tratamento, então vai clareando a urina desse indivíduo. E aqui é a miotóxica local. Então, como eu falei para vocês, 86% dos acidentes no Brasil é por jararaca, é por bótrops. E bótrops, só para vocês terem uma ideia, faz miotoxicidade local. Então, no geral, ela não mata, mas aonde ela pica, ela promove lesão. Então, por isso que ela é altamente incapacitante na hora que ocorre envenenamento.
E também nós temos atividade neurotóxica. Então, neste contexto, nós temos serpentes que apresentam neurotoxinas que atuam na região pré-sináptica, que evitam a liberação do mediador químico, tá? Nós temos serpentes que apresentam neurotoxinas que têm ação pós-sináptica, que promove o bloqueio do receptor nicotínico. E nós temos também serpentes que têm tanto neurotoxinas pré como pós-sinápticas. Tá? Então, isso depende da serpente que a gente está trabalhando. Pra vocês terem uma noção, as micruros, né, os corais, elas apresentam na peçonha delas neurotoxinas pré e pós. A cascavel apresenta principalmente neurotoxinas pré, tá? E assim por diante. Tanto é, pessoal, que tem várias revisões em literatura que elas descrevem neurotoxinas, né? E outras toxinas ofídicas. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui é um quadro onde coloca os gêneros de serpente, as famílias, né? Viperide e Elapide, a porcentagem que cada toxina representa do veneno total, tá? Da peçonha total. E aqui os vários tipos de toxinas que existem. No nosso contexto do laboratório, nós trabalhamos principalmente com fosfolipases A2. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, as elapides e viperides, elas apresentam fosfolipase A2, tá? As elapides, dependendo da serpente, até 80% da peçonha total é fosfolipase A2. As viperides, elas batem 40%, 50%, tá? Se for aquela monomérica. Tem algumas serpentes que têm a forma dimérica, ou seja, duas proteínas unidas ali, que vai fazer atividade tóxica. Então, tem algumas viperídeos que têm até 80% do conteúdo de tudo que tem dentro daquela peçonha é só fosfolipase A2. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui são metaloproteinase, serinoprotease e assim por diante, outras toxinas. Uma muito importante aqui é a Three Fingers Toxins, que são essas toxinas que atuam no receptor nicotínico, é muito importante lá na Ásia, tá? Lá na Ásia, na África, porque as elapides africanas, as elapides asiáticas, elas apresentam muita trifinger toxins que bloqueiam o receptor nicotínico, bem? As micruros também apresentam isso, as corais no Brasil. Então é só para vocês verem um quadro aqui de atividades neurotóxicas aqui que nós temos, de neurotoxinas que nós temos, que está em verde ou em azul a miotoxicidade. Bom, e o tratamento para envenenamento ofídico? O tratamento ainda é a soroterapia. Então, a soroterapia ela foi descoberta por Albert Calmette. Ele desvendou o tratamento soroterápico, né? Ele postulou o tratamento onde era isolado a peçonha do animal, inoculado no cavalo. A partir daí era retirado o soro do cavalo e esse soro você conseguia obter as substâncias que iam combater as propriedades do veneno. O Vital Brasil entra nesse contexto porque não é ele que descobriu a soroterapia, mas ele percebeu que a soroterapia ela tinha um composto direcionado para cada tipo de serpente. Então, ele começou a desvendar o seguinte, ó, o soro não serve para todo tipo de envenenamento. Então, para cada grupo de serpentes, você vai ter que ter um soro específico. Então, você tem um soro monovalente. Aí você pode ter o polivalente, que pega várias, mas o monovalente, quando você sabe qual serpente que você foi picado, é melhor. Tá? Então, eles vendou esse contexto aí para gente. Bom, mas a soroterapia tem sérias limitações. Só tem várias limitações. Ela tem ausência de um antídoto, um soro universal, então não tem um soro para todo tipo de serpente, para cada serpente pode ser um soro. É um processo caro, então você tem que imaginar, tem cavalo envolvido, você retirar da serpente. Então é um processo pouco produtivo e caro. Tem dificuldade para o acesso. Então, por exemplo, o soro ele tem que ser armazenado em geladeira, tem que estar refrigerado. Então, aonde acontece os acidentes ofídicos? Em regiões remotas. Então, é muito difícil você encontrar isso daí em região remota. Tá? Então, necessita de equipe especializada, baixa disponibilidade de serviço de saúde, entre outros problemas aí envolvidos. Então, qual que é a importância de estudar pressões e toxinas ofídicas? Só para vocês terem uma noção, né? Então, primeiro, para desenvolvimento de fármacos. Então, para quem não conhece, o captopril é um dos fármacos mais utilizados no contexto de pressão arterial aí, e ele é proveniente da bota de jararaca, tá? Não vou ficar me atentando ao captopril aqui, mas é só para vocês terem uma ideia da importância disso. E também tem outros substâncias provenientes de pressões ofídicas, a reptilase, que é para diagnóstico,
Nós temos uma ferramenta de estudo muito utilizado na UFMG, tem muita gente que utiliza isso na microscopia eletrônica, né? Que é a alfa-bungarotoxina. A alfa-bungarotoxina é proveniente de uma serpente chamada Bungarus multicinctus, que é uma pseudonágea asiática, né? Ela foi muito importante porque perceberam que ela tinha uma toxina que atuava no receptor nicotínico que se ligava de forma irreversível, tá? De forma covalente. E a partir daí pegaram outro ser vivo, que é a torpedo marmorata, aonde a placa motora dela era modificada e ela tinha uma coisa chamada eletroplaca, que na verdade era um músculo modificado para dar choque. E nessa eletroplaca, ela é muito espalhada, ela estava lotada de receptor nicotínico. Então, o que eles fizeram? Eles marcaram a alfa-bungarotoxina com uma substância chamada tetrametilrodamina. Então, alfa-gonorotoxina conjugada com tetrametilrodamina e conseguiram visualizar o receptor nicotínico. Eles conseguiram marcar o receptor nicotínico e visualizar pela primeira vez. Tá? Então, essa é a importância. E hoje em dia é uma ferramenta de estudo muito utilizada a alfa-gonorotoxina. Bom, além disso, pessoal, auxiliar na soroterapia, né? Você estudar toxinas e pressões, também você pode auxiliar na soroterapia. Como? Desvendando o mecanismo de ação de toxinas, que é basicamente o que o Guilherme faz na parte de bioinformática, o que eu faço na parte farmacológica. Então, como que você pode estudar as pressões e toxinas na junção neuromuscular? Então, primeiro de tudo, pessoal, nós utilizamos animais pequenos. Por que que a gente utiliza animal pequeno? Porque a gente economiza na toxina. Tá? Então, isso é muito importante, tanto na peçonha como na toxina. Então, no geral, vocês vão ver o quê? Camundongos sendo utilizados. Então, claro que eles têm que passar pelo comitê de ética e nós temos que obter essa toxina. No nosso laboratório, a gente não isola a toxina. Tá? A gente não pega lá, eu vou tirar da serpente, tiro o líquido lá com a peçonha, eu liofilizo e depois eu vou isolar. Não, a gente não faz no nosso laboratório. No geral, a gente tem parcerias. Então, o pessoal da FUNED, que é da Fundação Ezequiel Dias, que tem lá a parte de desenvolvimento de soro antiofídico. O pessoal da Unesp, por exemplo, o Guilherme, o pessoal ele comprava o soro de serpentários, tá? E depois purificava no laboratório deles, depois mandava para a gente aqui. Então tem que ter uma pessoa externa para fornecer essas pressões e toxinas. Então, a primeira etapa, pessoal, é isolar a toxina, tá? Você isola ela. A partir do isolamento, então, imagine só, você coloca a peçonha num cromatógrafo, né? Você vai separar, fracionar todas as toxinas que tem naquela peçonha e aquelas toxinas de interesse, que são fosfolipase A2 neurotóxicos ou miotóxicos, vêm para o nosso laboratório. Então, no nosso laboratório aqui da UFMG, a gente faz o que a gente chama de estudo miográfico, que é o estudo onde faz registros de contrações musculares. Então, você tem que isolar uma preparação neuromuscular. Então, no nosso contexto, nós isolamos muito o diafragma. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui é o diafragma e aqui é o nervo frênico. Então, aqui é o centro tendíneo diafragmático. Como isso aqui já foi isolado, né? Aqui teria a coluna do animal, tá? Então, a gente pega e corta esse músculo na forma de um triângulo. Por isso que a gente chama de hemidiafragma e deixa o nervo ali. Então, como você está tirando a preparação do animal, a gente chama de experimento ex vivo. Você tira o músculo do animal e monta uma curva para órgãos isolados. E a partir daí, pessoal, a gente faz o que a gente chama de estímulos diretos e indiretos. Como assim? Então, para isso, nós temos que ter um equipamento de registro miográfico. Isso aqui é uma foto um pouco antiga do nosso laboratório. Vou começar a ampliar para vocês aqui, né? Então, aqui você tem o músculo, o hemidiafragma, na forma triangular, sendo montado na cuba, o nervo frênico que foi succionado. Então, na hora que você dá um choque no nervo, o estímulo se propaga, passa pelas junções neuromusculares aqui, o músculo, as fibras musculares são estimuladas e o músculo contrai. Então, você vai ter o quê? Um registro de uma contração muscular. Tá? Então, você está observando o registro de uma contração muscular. Então, estimulou o nervo, estímulo indireto. Por que indireto? Porque estimulei o nervo. Ele se propaga até o músculo e o músculo contrai. Então, aqui você tem um esqueminha, né? Só para mostrar para vocês como é que é feito isso. O estimulador elétrico, a cuba para órgão isolado. Aqui tem os eletrodos de base e o eletrodo de sucção. Aqui é o carbogênio que vai borbulhar na solução e manter ela viva. E aqui o músculo diafragma, né, com o nervo frênico. Então, eu estimulo, o nervo é despolarizado, o estímulo se propaga do nervo para o músculo e o músculo contrai. Aqui é um transdutor de sinal, então, na hora que o músculo contrai, essa peça aqui, ela consegue transformar um estímulo mecânico em elétrico, o estímulo é amplificado e é registrado no computador. Então, estímulo indireto aqui.
Nós temos o estímulo direto também. A gente pega e dá o choque direto no músculo, tá? O músculo contrai e a partir daí você tem um estímulo. Bom, o que a gente observa nos nossos experimentos, pessoal? Deixa eu só verificar aqui. Elisa, vocês têm uma noção de quanto tempo ainda falta? Só para eu ter uma noção? O ideal é no máximo uns 10 minutinhos. Tá bom. Então, já vou encerrar daqui a pouco. Isso, eu vou mostrar alguns experimentos aqui para a gente poder encerrar. Então, quais são os parâmetros avaliados? A gente vê o quê? A amplitude da contração muscular em função do tempo. Então, quando você tem um estímulo, você tem uma contração. Então, aqui, ó, é uma contração muscular. Está bem compactado esse desenho aqui. Então, você teria que ter uma contração, outra contração, outra contração. E como ele está, uma contração está do lado da outra, parece que é um borrão único, né? Mas não é. Aqui é uma contração aqui, outra, outra e assim por diante, sendo registrados por 90 minutos. Olha que curioso. Quando você coloca a toxina, dependendo da toxina que você está trabalhando, dependendo da técnica que você está utilizando, coloquei a toxina, a amplitude da contração ela vai diminuindo até desaparecer, tá? Então, olha que legal, né? Como é que eu sei que é uma neurotoxina ou uma miotoxina? Eu faço as duas técnicas, a direta e a indireta. Quando eu estou fazendo a direta e coloquei a toxina, se por acaso a contração ela permanecer igualzinha essa que está aqui em cima, eu não sei ainda o que essa toxina está fazendo. Mas se eu fizer o indireto e eu observar o bloqueio, o que está acontecendo? O que eu estou mostrando nesse contexto? Significa o seguinte: quando eu coloco a toxina e ela atua direto no músculo, ela não faz nada. Então, ela não tem atividade miotóxica. Mas na hora que eu pego uma preparação com o nervo e estou estimulando o nervo e coloco a toxina, e aí você tem um bloqueio, eu garanto para vocês que essa toxina está atuando ou na região pré ou na região pós-sináptica, tá? Então é muito importante os estímulos diretos e os indiretos para desvendar para a gente se é uma miotoxina ou uma neurotoxina. Quando eu coloco a toxina no experimento indireto, tem o bloqueio. Aí eu faço o direto, que eu estou estimulando o músculo somente, e também tem um bloqueio. Provavelmente isso é uma miotoxina. Ela está destruindo células musculares. Tudo bem? Então, é só para você ter uma noção. Bom, mas quando você descobre uma neurotoxina, como é que você sabe se é pré ou pós-sináptico? Aí tem que fazer outras técnicas, pessoal. A gente parte para eletrofisiologia. Bom, de qualquer forma, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o que a gente observa no nosso laboratório, né? O contexto geral é que a gente tem o quê? Amplitude da contração muscular em função do tempo. Quando você tem um experimento controle, as contrações musculares elas permanecem constantes ao longo de todo o período estudado. Então, você vai ver aqui, ó, 100% permanece por 120 minutos, praticamente 100%. Então, aqui onde eu estou passando o cursor. Quando você tem uma toxina, neste caso aqui eu tenho a crotoxina, que é da Crotalus duristerificus, que ela tem uma atividade predominantemente neurotóxica. Olha que legal, né? A amplitude começa a 100%, coloquei a toxina, aí você tem o quê? Diminuição da amplitude da contração muscular. Então, você está mostrando aí que é uma toxina que tem atividade neurotóxica, tá? Bom, se você fizer o experimento direto, vocês estão vendo aqui à sua direita, a amplitude da contração muscular em função do tempo, olha que legal, né? O controle, ele cai um pouquinho porque a própria técnica tem um desgaste. Quando eu coloco a protoxina, olha que interessante. Aqui, ó, ela promove a queda da amplitude das contrações musculares, mas não de forma tão intensa como o indireto. Por quê? Neste caso, a protoxina, ela tem atividade miotóxica, tá? Só que ela também tem atividade neurotóxica. O que mostra para a gente aqui, se ficasse igual ao controle, seria essencialmente neurotoxina. Mas como ela promove no direto uma queda da amplitude, ela passa a ser também uma miotoxina. Só que ela não promove uma queda tão intensa como aqui. Então quer dizer que ela tem uma propriedade neurotóxica e miotóxica. E o que a gente faz no nosso laboratório, pessoal? A gente tenta descobrir moléculas que possam neutralizar a atividade dessas toxinas. Então, por exemplo, um dos estudos que nós fizemos no laboratório é extrair do soro da serpente, da cascavel, o tal do CNF, fator neutralizador de protábulos. Então, a própria serpente tem uma substância que neutraliza o seu veneno. Então, olha que legal. Na hora que eu coloco esse CNF na cuba, o que eu vou observar, né? Dependendo da concentração, obviamente. Eu observo que, dependendo da dose, então eu coloco a toxina junto com esse inibidor. Você vai ver um registro igual ao controle.
Ou seja, o CNF neutraliza a crotoxina, tá? Isso é muito importante para serpentes se defenderem, tá? Bom, de qualquer forma, a gente tem a ideia de auxiliar a soroterapia. No contexto CNF não é tão vantajoso assim. Bom, avançando um pouquinho mais, pessoal. E como é que eu sei se é uma neurotoxina, se ela atua de forma pré ou pós-sináptica? Quando eu avanço para a eletrofisiologia. Aí, quando eu avanço para a eletrofisiologia, eu consigo, através de técnicas eletrofisiológicas, aferir se a atividade é pré ou pós. Bem, então aí você tem parâmetros que podem ser avaliados na fisiologia, como potencial de membrana, tá? Vocês estão vendo aqui clássico de livro de fisiologia, né? Amplitude da contração muscular desculpa, voltagem em função do tempo. Então, potencial de membrana quando você mede o potencial fora da placa motora. Quando você tem na placa motora, você pode observar o potencial de placa motora terminal em miniatura. E quando você estimula, você tem um potencial de placa motora terminal. E você pode ter relação entre os dois, promovendo o que a gente chama de conteúdo quântico. Tá? Então, aí você consegue ver se é pré ou pós-sináptico através de algumas relações aqui no contexto. Bom, além disso, pessoal, nós podemos utilizar outras técnicas, onde você marca acetilcolina com trítio, tá? Eu não vou ficar falando muito isso aqui, que é mais no exterior que a gente faz isso. A gente tem uma sala só para parte radioativa. Nós podemos fazer também a tal da videomicroscopia em tempo real, que aí sim a UFMG permite isso para a gente, que é filmar a exocitose, tá? Então você coloca a toxina e você consegue filmar essa exocitose em tempo real. Tá? Isso é bem bacana, eu não vou ficar também delongando aqui, senão a gente vai avançar muito no tempo. Tá? Depois eu posso, se alguém tiver dúvida. Há outras técnicas morfológicas para ver a placa motora também, que é o confocal. E, pessoal, a gente tem muito, deixa eu avançar um pouquinho para não matar o tempo aqui. A gente também tem a parte de relação estrutural. Então, por exemplo, no momento que você desvenda a toxina, você promove, observa que ela é um inibidor, né, que ela consegue neutralizar, aí entra o Guilherme nessa história. Como é que ele entra, o Guilherme, nessa história? Eles fazem a parte de bioinformática, eles conseguem vasculhar na molécula as regiões de contato com o inibidor. Tá? E aí tem inibidores ótimos para isso. Então, atualmente, a Elisa, por exemplo, no nosso laboratório, está trabalhando com uma molécula chamada varesplagib. O varesplagib consegue neutralizar muito bem a crotoxina. Esse varesplagib, ao interagir com a crotoxina, como é uma molécula pequena, o Guilherme tem uma facilidade maior de fazer o estudo de bioinformática. Tá? Mas aí eu vou deixar para o Guilherme explicar para vocês. Bom, só para encerrar aqui a minha apresentação, deixa eu só dar um ESC aqui. Eu vou só colocar aqui, só finalizar, senão eu vou ficar delongando muito. Deixa eu pegar aqui para vocês, antes de encerrar. Nosso laboratório, como a gente trabalha com músculo, nós também trabalhamos com outras linhas de pesquisa, como fisiologia do esforço físico, com doenças neurodegenerativas, tá? Então, a gente pode trabalhar com treinar um animal, testar substâncias para ver se aumenta a performance física. É comum, já trabalhei com isso, com hormônios, por exemplo, trabalhar com substâncias que promovem regeneração muscular. Então, aí você passa a pegar a toxina, uma miotoxina, para como ferramenta de estudo, você lesa o músculo e depois você faz a regeneração com outras moléculas, tá? Com outras drogas, para ver se você consegue aumentar, potencializar essa regeneração do músculo. Então, eu queria agradecer principalmente o pessoal do laboratório, os alunos do laboratório, a Elisa, né, que é a nossa doutoranda, os alunos de IC, que é o Vinícius, a Emily e o Rafael, as parcerias da UFMG, da Unesp também, o Marcos Fontes, que é onde o Guilherme ele está fazendo o pós-doc dele lá, né? O pessoal da FUNED, que fornece as toxinas, e também trabalha muito em conjunto com a gente, fazendo a parte de purificação, que é a Consuelo e a Paula. A FAPEMIG pelos auxílios financeiros, o CNPq também pelas bolsas. O pessoal do INCT Conexão, que a gente está fazendo parte também, que é uma ampla gama de pesquisadores de toxinas e serpentes. E também o pessoal da SB Musk, tá? Que é da Sociedade Brasileira de Biologia Muscular, que a gente está participando, está fazendo vários eventos, que a gente está estudando bastante a parte de músculo. Então tem muita parceria com o pessoal que faz simplesmente a parte muscular. Então, eu queria agradecer a todos aí pelo convite. Espero que eu tenha passado para vocês basicamente o que a gente faz no laboratório. E eu fecho a minha apresentação passando para o Guilherme na parte de bioinformática e também biofísica e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, pessoal.
Oi, professora, eu que agradeço. Foi maravilhosa mais uma vez. Eu sou suspeita para falar, né? É, É, mas o pessoal aqui estava me mandando mensagem no WhatsApp dizendo que estava muito legal a sua palestra. jóia. Espero ter ficado simples, para o pessoal poder entender o que a gente faz no laboratório. Sim, tem uma pergunta.